Olá, escovistas! Então, hoje é a gravação do nosso primeiro episódio de Escovando Ideias. Estamos aqui bem ansiosas, animadas, nervosas, tudo mais, né? Porque é bastante responsabilidade aqui, a gente quer que todos gostem, né, do nosso projeto aí que está iniciando. Eu vou me apresentar então dizendo que eu sou Sheila Carmel, cabeleireira há 14 anos, sempre gostei de tudo que envolve moda e criatividade, proprietária do Estúdio E, que atualmente conta com 13 colaboradores, paixão então por motivar pessoas, né? Nunca consigo pensar em evoluir, em apresentar um projeto novo sem levar todo mundo juntinho comigo, né? Porque a caminhada ela fica muito mais prazerosa. Eu caí de paraquedas então na profissão de empresária, porque o que eu amo fazer mesmo é cabelo, né? Sou cabeleireira apaixonada por essa profissão. Durante esses 14 anos, foram muitas pessoas que iniciaram as suas carreiras lá no Estúdio E eu não medi esforços para que eu pudesse sempre contribuir, né, para o crescimento e o amor dessas pessoas pelas suas profissões. Então, agora, né, quem vai se apresentar, que está aqui conosco? Então, eu sou Eduarda Cardoso e eu brinco que eu nasci profissionalmente dentro do salão. De começo, sempre já com a oportunidade da Sheila, né? Eu comecei aos 11 anos auxiliando ela naquela brincadeirinha, assim, de varrer o chão. Exploração de menores. De varrer o chão, passava a tarde lá, não tinha mais o que fazer, vou dar uma varridinha. Aí, conforme foi passando o tempo, fui aprendendo a lavar cabelo. E aí, ela foi me ensinando. Fiquei 5 anos como assistente dela. Depois disso, comecei a atender profissionalmente sozinha, então, atender as minhas próprias clientes. Agora, já fazem mais de 13 anos que eu tenho, então, de profissão, né? E eu sou apaixonada pelo mundo da beleza, gosto muito de transformar as clientes, de ajudar a encontrar a sua melhor versão. E estou sempre aí em busca de novidades, né, de atingir os resultados tão desejados por todas as clientes. Tem uma curiosidade para contar sobre a Duda, né? No início, quando ela estava lá no salão com a gente, durante esse período aí que ela disse que tinha 11 anos, que ela varria cabelo, ela pintava a unha todos os dias. Eu não tinha mais o que fazer, gente. Eu ia pro salão me divertir. Trocava o esmalte todo dia, a gente não dava conta de comprar cores, porque a Duda queria cores novas, né? Então, era a distração dela naquele tempo. E aprendeu muito também. Teve uma época que a gente até fazia a unha também. Antes de qualquer coisa, estava lá pintando a unha da cliente. Então, agora vamos apresentar esse projeto, né, que está ficando incrível, que, na verdade, é mais de um projeto, são 2 projetos, mas que eles, lá no finalzinho, eles vão se unindo, vai tendo um link também com o nosso trabalho lá dentro do salão, lá dentro do Estúdio E. Então, a gente vai contar um pouquinho para vocês desses projetos. O podcast Escovando Ideia ele tem como principal propósito encorajar, motivar e até mesmo possibilitar que mais pessoas iniciem a sua carreira, né, pela troca de experiências, considerando dificuldades de outros profissionais, de outros empresários, enfim, todas as pessoas aí que vão participar aqui contando para a gente a sua trajetória, né, na sua profissão. Então, o nosso intuito com o podcast Escovando Ideias é escovar muitas ideias, né, e contribuir da melhor forma para que todas as pessoas que forem os nossos ouvintes aí possam tirar alguma inspiração, né, dessas ideias aqui escovadas. Com certeza. E junto, então, ao podcast Escovando Ideias, surgiu uma outra ideia, né, que foi escovada aí, que é o Despertando Talentos, do Básico ao Brilho. Então, nesse projeto, a gente quer dividir com outros profissionais, né, outras pessoas interessadas em aprender um pouquinho mais sobre o nosso ramo. Aí a gente, então, montou oficinas, né, abrimos turmas para ensinar pessoas interessadas desde o princípio, como que funcionam os primeiros passos para os assistentes. A gente vai ter também uma oficina para formação de manicures, né, iniciante. E aí a nossa ideia, então, é conseguir, né, despertar talentos de fato, apresentar o mundo para essas pessoas, né, o nosso mundo da beleza, e, querendo ou não, de certa forma, né, possibilitar mais empregos, né, toda essa parte, assim, vamos encontrar talentos, vamos captá-los, vamos distribuir com os outros profissionais, os outros estabelecimentos, né? Então, a nossa ideia é bem interessante, eu acho que a gente vai conseguir agregar muito para todo mundo.
E junto com isso também considerar a dificuldade que muitos jovens, né, quando estão iniciando sua carreira profissional, têm de se encaixar no mercado, porque muitas vezes a gente solicita, né, que tenha experiência. Estamos contratando assistente de cabeleireiro, estamos contratando manicure, e a gente normalmente coloca lá com experiência. Então é difícil assim para quem está iniciando, porque hoje a gente não conta também com uma formação específica para esse início, né? A gente não encontra cursos que sejam voltados para assistentes. A gente encontra cursos voltados para cabeleireiros, que são cursos mais extensos, precisa de uma dedicação muito maior de tempo, assim, a pessoa acaba tendo que investir um valor muito alto e demorando para ter um retorno. Então, o nosso objetivo com esses cursos, com essas oficinas, na verdade, porque são rápidas, são módulos, é que a gente possa, então, passar um pouquinho, né, desse conhecimento para que a pessoa realmente perceba se é isso, quero continuar, tenho vontade de aprender mais, e aí futuramente talvez investir, né, em cursos que são de fato que vão trazer essa formação mais técnica, né? Mas é justamente isso que a Duda comentou, a gente poder despertar esses talentos, né, captar pessoas, contribuir para os salões aí vizinhos, né, da nossa cidade ou da região próxima, de forma que seja algo muito prático, né? Mão na massa mesmo e vivenciando dentro do salão. E um detalhe importante que eu acho da gente ressaltar, de que estamos fazendo esse projeto totalmente de forma gratuita, né? Então, a gente está fazendo de forma de oficina mesmo. Então, abrimos as inscrições, né, em parceria com a Prefeitura da cidade, que foi divulgado. Inclusive, as inscrições, né, foram preenchidas muito rápido, ficamos muito felizes com isso. E estamos aí bem empolgadas para conseguir atingir um maior número, né? E despertar muitos talentos. E não desistam de se inscrever, né? Porque a gente está abrindo novas turmas. Isso aí. Então, agora, vamos lá. Bora lá. É claro que eu não poderia deixar de falar da importância do nosso convidado super especial para nós. Ele que está aqui para falar sobre o início da carreira, sobre as dificuldades no mundo dos cabeleireiros. Então, bora lá escovar essas ideias conosco? Bora lá, então. Ele que é hairstylist de 35 anos, natural de Sapiranga, Rio Grande do Sul, com mais de 18 anos de experiência na área. Ele começou a cortar e colorir cabelos aos 18 anos. Iniciou estudos em uma escola profissionalizante aos 16 e trabalhou como assistente em um salão de beleza aos 17, pelo período de 1 ano. Tem especialização em corte, design de cor e mechas, além de maquiagens para noivas, debutantes, formandas, e também é especialista em alongamentos. Ele também realizou cursos em academias internacionais, como Pivot Point, Tony Guy, Longueiras, Sassoon Academy, L'Oréal Professionals, Keune e Vela Professionals. Recentemente, então, ele foi convidado para integrar o SAT, time de artistas da Sebastian, afirmando ainda mais a concretização de um grande objetivo em sua carreira, além da realização de um sonho pessoal. Em 2019, então, ele recebeu aquele título tão importante para nós cabeleireiros do Trend Vision, né? Um dos mais importantes renomados concursos, então, do mundo da beleza, né? O Trend Vision de Vela Professional. Atualmente, então, ele lidera uma equipe de aproximadamente 30 pessoas, atuando como diretor criativo e beauty artist no Beauty Concept, salão de beleza, e sócio da Beauty Store, loja de cosméticos, ambas situadas na cidade de Sapiranga. Apaixonado pelo mundo da beleza, sua maior motivação e inspiração são as infinitas possibilidades de valorizar a beleza e a essência de cada ser. Ele, então, é o Wellington Rudzinski. Acertei? Oi, meninas. Olá. Seja bem-vindo, então. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Prazer é nosso. Quando pensamos no nosso primeiro convidado, Com falamos, certeza. Tem que ser alguém assim que nos inspira desde o início, né? E aí a gente pensou no teu nome de cara, assim. Para nós é um imenso prazer iniciar, então, esse novo projeto, né? O primeiro episódio do Escovando Ideias, contigo aqui, né, para escovar as suas ideias conosco e inspirar muitas pessoas além de nós. Muito obrigado pelo carinho. E ouvindo a apresentação de vocês com esse projeto me deixa mais inspirado ainda, porque
Eu admiro muito essa iniciativa de vocês e acredito muito que a gente unindo forças, unindo conhecimento, tem como a gente fortalecer cada vez mais os resultados para a nossa categoria profissional, né? Com certeza. Que legal. Então, bora lá, então, escovar nossas ideias. Vamos aí. lá. Eu já quero, de cara, perguntar como que foi o teu começo na área, como que surgiu a tua vontade de ser cabeleireiro, quais foram as tuas inspirações. Conta um pouquinho, então, para nós do teu começo. Eu sempre amei mexer em cabelo. Desde criança, assim, a minha brincadeira favorita era pentear o cabelo da minha irmã. Tem uma irmã que é mais velha do que eu. E a minha maior diversão era essa, brincar com o cabelo dela. Tem uma história que a minha mãe conta que, com 4 anos que a minha irmã tinha, eu cortei uma franja nela. A gente era evangélicos, meu pai bateu na gente, né? Porque minha irmã cultivava o cabelo e eu fiz lá uma franja nela. Vivia cortando os cabelos das Barbies dela. Aí chegou uma fase que não tinha mais diversão, que o cabelo acabava, né? Eu dizia para ela, pede pra... Quando te darem uma Barbie, aquelas Barbies que o cabelo vai até o chão, assim, pra poder cortar várias vezes, né? Então, sempre a minha maior diversão foi brincar com o cabelo, pegar as maquiagens da minha mãe e maquiar minha prima, maquiar minha irmã. Tinha umas outras primas que também deixavam. E a minha mãe tinha esse lado protetor, né? Então, ela não gostava muito que eu mexesse em cabelo por questão de preconceito. Ela queria me proteger achando que ia sofrer preconceito, bullying, né? E então eu acabei reprimindo esse meu lado criativo, né? E porque parecia que era uma coisa errada fazer. Então eu não me encontrava muito em nada que apresentava-se na minha vida como possibilidade. Fui fazer magistério. Minha irmã fazia magistério e eu achava muito legal que ela fazia cartazes, muito desenho, eu adorava desenhar, adorava pintar, né? E eu pensei, vou me dar bem nisso. Mas eu não me encontrava, eu ia bem nas aulas, só que quando eu fui para a parte mais prática, eu percebi que eu não tinha muito jeito com o domínio da classe, eu não conseguia dominar a atenção das crianças, eu era mais um amiguinho delas. Aliado a isso, eu estudava numa turma que tinha só meninas, praticamente, era eu e um outro menino, e as minhas colegas, elas eram fervidas, né? Elas adoravam ir para a festa, e a primeira vez que eu vi uma chapinha na vida, eu disse, meu Deus do céu, eu quero isso, por favor, deixa eu usar. Falei para uma colega minha, né? E eu peguei aquela chapinha e eu arrasei no cabelo dela, nunca tendo usado, né? Até então, eu alisava o cabelo com ferro de passar roupa, tinha aprendido uma técnica de alisar. Então, quando eu peguei a chapinha a primeira vez na vida, foi incrível. Nossa, e elas perceberam que eu tinha habilidade para fazer. Largou nas taxas, essa assim, aí, né? E elas perceberam que eu tinha praticidade, né? Uma facilidade para mexer no cabelo, e elas começaram a pedir para eu arrumar elas. Na sexta-feira era o dia que a gente tinha aula o dia inteiro, então ficava o intervalo e o meio-dia produzindo elas, fazendo maquiagem, fazendo chapinha, babyliss. E aí tinha um programa de televisão que eu assistia no sábado e no domingo, ele reprisava, assistia as 2 vezes. E eu comecei a aprender a fazer coisas, assim, tipo cortar franja, cortar pontas de cabelo. E eu chegava na escola e dizia, vamos fazer uma franja. E comecei a praticar. Aí foi nessa fase que a minha mãe percebeu o potencial em mim, que daí eu comecei a cortar o cabelo da minha irmã em casa, das minhas tias. Aí tinha uma tia que era manicure e ela disse assim, por que tu não coloca ele para fazer um curso de cabeleireiro? Ele leva jeito. E eu lembro muito bem isso, que ela disse assim, cabeleireiro não passa crise, porque as pessoas sempre vão precisar cortar o cabelo. Olha. Aí a minha mãe olhou para mim com uma cara tipo, não, tu tá indo bem no magistério, né? Tu quer fazer um curso de cabeleireiro? Aquela cara de te pergunta assim, é isso mesmo? Nossa, foi a pergunta mais importante da minha vida, né? Ela perguntou assim, tu quer fazer isso? Eu disse, eu quero. Com certeza. E eu comecei a fazer, assim, brincar com o cabelo, devia ter uns 14 anos, mais ou menos, devido a um trauma que eu tive a última vez que eu fui no cabeleireiro cortar meu cabelo. Ele cortou muito curto, eu me achei horrível, tinha uma insegurança com as minhas orelhas, e daí eu achei que eu fiquei virado em orelha. Eu disse, eu nunca mais vou cortar meu cabelo no salão. Daí eu comecei a cortar meu cabelo, né? Então, comecei a estudar cabelo com 16 anos, quando eu fazia o magistério, e o primeiro dia que eu fiz o meu curso de cabeleireiro, que eu cortei cabelos lá na escola, eu pensei, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Me encontrei. Ai, que lindo. Que legal. Coisa Nossa. boa. Tão Isso me bonito fez ver, lembrar assim. das minhas aulas de sábado, também fazia cabelo na faculdade, com os colegas e tal. E daí elas ficam faceiras, né? Porque é o sextou, o sabadou, Isso aí. e a gente está ali contribuindo e aprendendo, né? Aprendendo, praticando. Tem uma amiga que ela diz assim que ela brincava,
o dia que tu tiver naquele programa do Faustão lá, eu vou dar uma entrevista dizendo que tu cortava o meu cabelo com tesourinha de escola. Quem nunca? Isso aí. Ai, Ai, que que legal. legal. Então, Wellington, encontrou alguma dificuldade ao longo da carreira ou lá no início dela? Muita dificuldade com o meu perfeccionismo. Eu nunca achei que meu trabalho era bom o bastante, né? Tanto que quando eu comecei a estudar cabelo, minha professora admirava muito a facilidade que eu tinha para executar. Ela dizia assim, eu vou conseguir um emprego num salão muito bom aqui em Novo Hamburgo para ti. Aí ela conseguiu uma entrevista para mim num dos salões mais renomados que tinha naquela época. E quando eu me formei, eu tinha 3 possibilidades de emprego. Mas aí a minha mãe disse, tá, e aí tu não vai começar a trabalhar e tal, né? Já terminou teu curso. Daí eu disse, pois é, né? Eu não sei o que eu faço. Daí ela disse assim, Aquela tá. insegurança. Isso aí, eu não me achava bom o suficiente, né? Não me sentia seguro para começar trabalhando como cabeleireiro. Sim. Aí ela disse assim, se tu pudesse escolher um lugar para trabalhar, onde que tu trabalharia? Aí eu disse assim, eu trabalharia naquele salão que fica na rua do hospital. Quando eu fazia o magistério, não tinha condições de voltar todos os dias de ônibus, né? Então, algumas vezes eu tinha que voltar a pé. E o trajeto da escola para minha casa passava na frente desse salão, que era o Estúdio Mix. E eu olhava assim para dentro daquele lugar, um lugar super bem decorado, pessoas bem vestidas, né? Eu olhava e pensava, nossa, esse lugar deve ser incrível. Mas eu pensava que eles nunca iriam me contratar, me achar bom o suficiente para trabalhar lá, né? Aí ela disse, tá, se tu quer trabalhar lá, tu vai lá e deixa um currículo. Ou não, tu já tem, né? Então, Sim. quem sabe? E foi lá onde eu comecei a minha história, né? Passei na entrevista, comecei a trabalhar, mas parecia que tudo que eu fazia não era bom o bastante. E eu acho que o meu maior desafio na carreira foi perceber as minhas conquistas, né? Valorizar o meu esforço, valorizar as minhas capacidades. E do mesmo modo que eu sou muito exigente comigo, eu acabo cobrando muito quem está à minha volta, né? Sim. Então esse perfeccionismo, eu acredito que ele foi uma das coisas que mais me dificultou. Porque estudar, eu sempre gostei de estudar. Sempre adorei pegar livro e até esse programa de televisão que eu assistia, né? Então eu assistia 2 vezes. Cabelo, para mim, é um prazer. Sim. Eu amo estudar cabelo. Quando estou estressado, ansioso, o que eu vou fazer para relaxar é estudar cabelo. Então, essa parte de desenvolvimento de conhecimento não foi difícil, mas de autoconhecimento, sim. Foi bem desafiador. Imagino. Então, E aí, no meio desse trajeto, assim, em algum momento pintou uma pontinha de tipo, vou desistir, não vai dar certo? Ou foi, sempre acreditou e deu tudo certo, assim? Como é que foi? Chegou a pensar em desistir alguma vez? Quem nunca, né? Quem nunca teve uma incerteza na vida? Como eu comentei no primeiro dia de curso de cabeleireiro, eu me encontrei, né? Eu tinha a sensação que não tinha um lugar para mim no mundo. Porque eu sempre gostei desse universo da beleza. Minha mãe comprava aquelas revistas de boa forma, essas revistas de empoderamento feminino, né? E eu adorava procurar aquela página que dizia faça você mesmo. Eu admirava muito o Marco Antônio de Biagi, admirava muito o Celso Camura. Sim. Eram minhas referências, né? E eu pensava, se isso não é para mim, né? O que eu vou fazer? Vou trabalhar com alguma coisa que tenha a ver com desenho, né? Então, o dia que eu fiz o meu primeiro curso, eu me encantei, eu percebi uma paixão que me possibilitava grandes oportunidades na vida, né? Aí, sempre me inspirei muito com o meu trabalho, mas ali na pandemia, no 2º ano, onde a gente precisou fechar o salão de novo, teve uma coisa que bateu muito em mim, que foi quando disseram assim, a tua profissão não é essencial. Sim. Aí eu percebi que tinham outras profissões que eram essenciais, né? E eu pensei, da mesma maneira que as outras pessoas trabalham para pagar suas contas, para sustentar seus lares, eu também preciso disso e eu amo o que eu faço. É o que me motiva, né? Que me faz ter gás. Então ali eu fiquei pensando, foi a fase que eu fiquei reflexivo. Por que eu escolhi isso para minha vida, né? Por que eu escolhi uma profissão que não é essencial? Por que eu fui fazer o magistério? E aí aconteceu uma coisa incrível, né? Eu acredito muito em Deus e naquele dia parece que tive um insight, né? Apareceu no Instagram para mim um dos profissionais que eu admiro muito da maquiagem, o Helder Marucci. Ele disse que ele ia fazer uma live falando sobre maquiagem, né? Eu queria muito ir para São Paulo fazer um curso com ele e tal, e ele ia tá dando aquela live da técnica dele de graça. Sim. E eu estava ali em casa já pensando numa estratégia que eu ia fazer para encontrar uma profissão que fosse essencial, né? E daí ele falou muito sobre isso, sobre os desafios, né? E não se acomodar.
Aí ele disse, eu não estou podendo trabalhar, eu não estou podendo atender minhas clientes, mas o que eu posso é ajudar o meu grupo, minha categoria profissional se desenvolver. Então, eu estou aqui para dividir meu conhecimento com vocês. E aquilo transformou aquela fase que eu estava passando, né? Que eu pensei assim, nossa, não é só sobre renda, não é só sobre ser essencial, e sim sobre a importância que a gente tem na sociedade, né? De como que vocês estão fazendo de ajudar pessoas a terem possibilidade de construir uma carreira, como aquelas pessoas que estão passando por um momento importante na vida delas, de se sentir confiante, se sentir segura, se sentir especial. E agora sim, vou fugir um pouquinho aqui do roteiro, porque tu falaste uma coisa que eu acredito muito em Deus também o tempo todo, e eu acho que nesse momento talvez Deus usou, né, uma inspiração, uma pessoa que era referência para ti, para justamente te tirar daquele momento que tu estava ali, né, pensando em talvez, imagina jogar fora tantos anos de experiência e pensando que se eu não sou essencial, então vou fazer outra coisa, né? Porque eu acho que a pandemia ela mexeu muito com todo mundo, né? Em todos os ramos, enfim, porque a gente se questionava sobre várias coisas. Aí pensava, mas eu estou sendo egoísta, não? Agora é hora de ficar em casa, né? A gente não pode trabalhar, enfim, tem que todo mundo se cuidar. Mas ao mesmo tempo, a gente é isso que nos move todos os dias, né? Quando a gente ama o que a gente faz, a gente não consegue ficar longe daquilo ali. Então, que bom, né, que a gente tem momentos na vida em que alguém parece que desce ali um anjinho e, né, e fala com a gente. Direciona. Né? E isso também é o que a gente tem passado agora esse ano. Nós nos chegamos nesse ponto de agora o que a gente vai fazer. E aí eu quero te fazer uma pergunta a mais já, que tem a ver. Em algum momento, assim, lá no início, ou, enfim, tu falaste das tuas inspirações, né, de Biagi, do Kamura. Tu chegava a imaginar chegar no nível assim de alguém? Tu tinha essa ambição de ser como eles ou de traçar uma carreira que pudesse te levar a isso, ou não? Tu é aquela pessoa mais... Porque eu te pergunto isso porque eu sou muito assim. Hoje eu tenho uma estrutura familiar que me segura. Assim, não, casei, eu tenho filhos e eu vou ficar aqui, e é isso aqui, então eu vou lidar com as ferramentas que eu tenho aqui dentro dessas possibilidades. Como que é isso para ti? Tu tem essa gana de brilhar? Eu sempre fui de me cobrar muito. Então, quando eu comecei a estudar cabelo, eu pensei da mesma maneira que eu fazia na escola, né? Eu quero os melhores resultados, não me importo se eu precisar estudar muito, sacrificar uma brincadeira para ir bem na escola. Eu pensava, eu quero ser um dos melhores profissionais. Mas eu nunca imaginei que eu iria conquistar as coisas que eu consegui conquistar na minha carreira, né? Por exemplo, a realidade que me apresentava na minha infância dizia que eu não teria possibilidade de viajar para fora do país. Minha irmã e eu brincávamos, quando a gente era criança, de enrolar a língua, fingindo que estava falando inglês, e eu lembro de uma situação que minha mãe disse assim, não se iludam com isso que vocês estão falando em inglês, porque a realidade de vocês não vai ser ela de vocês morarem fora, de vocês... Ela queria que a gente não viesse se frustrar, né? Então, quando eu percebi que eu, através do meu trabalho e do meu esforço, eu conseguiria realizar sonhos, que era conhecer outras culturas, conhecer outros países, eu percebi não há nada na vida que pode me parar. Então, através do meu esforço, através do meu empenho, eu posso realizar tudo aquilo que se apresentar na minha frente, desde que eu me esforce para que isso venha acontecer. Então, quando eu comecei a fazer o curso de cabeleireiro, eu sempre queria finalizar o cabelo das clientes, né, das modelos que iam lá, com escova, deixar bonito o cabelo. E a professora dizia, Wellington, elas estão pagando R$5 para cortar o cabelo, não dá. Eu quero treinar, eu quero aprender. Exatamente isso. Aí ela dizia, se elas quiserem escovar, elas têm que pagar para escovar. Eu dizia, mas quando eu tiver o meu salão, eu vou deixar elas maravilhosas, vou fazer tudo que eu puder fazer. Sim. Então, eu sempre usei essa referência que eu tinha. O Marco Antônio fazia muito isso, né, de deixar aquela mulher super sensual, super poderosa, maravilhosa na capa de uma revista. Eu pensava, eu quero fazer isso com as mulheres que eu puder produzir. Então, eu sempre tive vontade de fazer da melhor maneira possível, utilizar todo o meu conhecimento, todas as ferramentas que estavam ao meu alcance, mas eu nunca acreditei que seria possível chegar nos resultados que eu obtive até hoje. Então, para mim, é muito gratificante olhar para trás, minha história, e perceber que eu consegui esforço e dedicação, construir. Né? Com certeza.
Então, sou eu a próxima? Como ter uma carreira sustentável? Então, como manter essa carreira ao longo dos anos sempre, né, em constante evolução? Acho que vem de encontro com tudo isso, né? Sempre estudando. Sempre Mas, enfim, estudando. acrescenta aí. O que eu acredito, assim, que se eu puder dar uma dica para quem está começando agora é essa. A gente nunca sabe bastante. Sempre tem algo a mais para aprender. Ontem eu estava estudando com um assistente meu, né? Ele começou a fazer um curso de barbeiro online. Ele disse, eu tô com algumas dúvidas. Será que domingo a gente poderia reservar um tempinho para trocar umas ideias? Daí tu estuda o teu curso, eu estudo o meu curso. Eu disse, não, eu quero ver o que tá estudando, né? E daí eu estava lá vendo o curso dele. E ele disse, tu não tá achando isso chato? Aí eu disse, não, tô empolgadíssimo, porque eu tô aprendendo um monte. Daí ele olhou para mim com uma cara, como assim tu tá aprendendo seu curso básico? Eu disse, a gente sempre tem uma coisa para aprender. Então eu penso que estudo é o que faz com que a gente consiga melhorar aquilo que a gente já faz de bom. Então eu amo estudar. E o meu trabalho me inspira muito, então tendência, moda, né, muda muito rápido. Nosso mercado se transforma muito rápido. A pandemia transformou muito mais ainda o nosso mercado em pouco tempo. Então, eu percebo que estar pesquisando, estar estudando é algo que faz com que a gente consiga fortalecer cada vez mais nossos resultados, né? Sim. Que lindo. Tão empolgante, né, de ver, assim, que as pessoas... assim, porque às vezes a gente tem a sensação de que não encontra mais muitas pessoas, assim, empolgadas e com o brilho no olho, sabe? Até por essa nossa dificuldade de conseguir pessoas para trabalhar, a gente comentou assim, parece que a gente não encontra mais, assim como a Sheila ou como eu, que começaram cedo e queriam aprender, e queriam, né, chegar lá e tal. A gente tinha muito isso eu escovava o cabelo das clientes todas que vinham fazer a unha no salão de graça. Tipo assim, posso escovar teu cabelo? É brinde. Eu dizia, é brinde. Então, isso também, o fato de eu ter... quando eu comprei o Estúdio E, que não era Estúdio E, né, era outro nome, eu tinha ido lá me candidatar para ser assistente, porque eu queria aprender. Eu estava também fazendo curso, queria aprender. E aí, a dona do salão me disse, não, mas eu tenho uma proposta melhor para te fazer. Ela não trabalhava, ela só era dona. E ela me ofereceu para comprar o salão. Então, eu não tinha experiência nenhuma em nada. Eu não fazia cabelo ainda, só assim, né? Por amor. E aí, ali eu disse para o meu esposo, na época, eu disse, agora? O que eu faço? Tinha pedido demissão, dava aula também, olha só. E tinha pedido demissão. E daí ele disse, não, se é isso que tu quer. Eu disse, tá, mas eu não sei nada. Eu não sei nem como calcular, não sei nada. Vamos aprender. Então, ali no início, isso me possibilitou também ser dona, me possibilitou conseguir fazer as coisas sem cobrar, né? Então, eu dizia para a cliente, eu posso escovar teu cabelo? Não marquei. Não, mas é brinde. Então, eu fazia muito isso também, porque eu queria treinar, né? Treinar. No curso também, eu tinha muito, né? Eu fiz meu curso no Senac, o primeiro lá. E aí também, era tudo meio, né? Não, a gente está aprendendo isso aqui que tu vai fazer. Eu disse, não, mas eu posso fazer, eu quero treinar nesse cabelo. Esse cabelo é bom para fazer uma escova modelada, eu quero treinar. Então, eu acho que é muito isso. Como a Duda estava falando, hoje é difícil a gente encontrar pessoas com essa esse brilho, eu acho, né? Esse amor. Às vezes, não sei como é que é lá para vocês, mas para nós, quando a gente anuncia a vaga, vem 50 currículos. Daí, quando tu chama para fazer entrevista, elas perguntam assim, mas qual que é o salário? Antes de qualquer coisa, sabe? Então, essa dificuldade, assim, algo que parece assim, às vezes eu me pergunto assim, mas cadê as pessoas apaixonadas pela profissão? Onde estão? A gente tem que ter? Tem. Não tem, mas aonde elas estão? A gente tem que achar elas. Então, é muito isso do nosso projeto, sabe? Encontrar essas pessoas. Porque e também inspirar, porque talvez tenham pessoas que estejam passando pela mesma dúvida que a gente passou lá no início, exatamente, né? Mas será que isso é para mim? Mas será? Porque às vezes enxerga, a internet ela veio para nos ajudar, mas eu acho que às vezes ela também pode desmotivar, porque quando as pessoas elas veem um resultado final grandioso, elas pensam, mas eu nunca vou chegar nisso aí. Né? Então, às vezes, eu acho que, assim como inspira, pode dar aquele bloqueio, né? Como que eu faço para chegar aí, né? Longo trajeto. Não, e foi algo que eu disse para Sheila esses dias, a gente estava com muita dificuldade de conseguir uma assistente, tanto é que a gente pegou uma do zero que não sabia nada agora, então a gente está ensinando ela. E eu disse para Sheila, não é possível que não tem mais ninguém com o nosso brilho, com a nossa vontade de fazer, só por fazer, por gostar, né? Eu disse para ela, meu Deus, não sei mais o que fazer, assim, porque a gente busca, e aí foi isso que eu falei, eu disse, parece que a gente não encontra mais profissionais, assim, com a mesma vontade que a gente, né? Mas, muito triste tudo isso. E vamos resolver, né? Estamos aí para inspirar. E que legal ver da tua parte também, que tá sempre estudando, tá sempre, né, aí buscando inspirações e tudo mais, e que o brilho se manteve, acredito eu, né? Desde lá do começo até hoje ainda
Tu ama muito isso que tu faz e eu brinco que a gente respira, né? Respira cabelos. Isso mesmo. E aí, junto com isso, eu já quero te perguntar para ti, assim, qual que é a missão de um profissional da beleza, de um cabeleireiro, enfim, o que tu considera, assim, de missão de profissional? De, assim, questão de clientes, enfim, né? De propósito, talvez. Como eu comentei com vocês, na minha infância eu tinha muito problema de autoestima, né? Eu não me reconhecia com a imagem que eu via. Eu tinha problema com a minha orelha, recebia muito bullying por causa da orelha. E eu era muito inseguro. Minha irmã já era empoderada, né? Minha irmã era aquela pessoa que era... se fosse nos Estados Unidos, ela seria líder de torcida. E eu já me sentia muito inseguro devido à minha sexualidade, ser reprimido. E eu percebi que o meu trabalho possibilitou empoderar as pessoas, transformar a autoestima das pessoas. Então eu vejo uma responsabilidade social gigantesca essa de transformar vidas através da segurança com a sua imagem. Então esse é o meu comprometimento, o meu propósito, o propósito do meu negócio é esse, né? Fazer com que as pessoas saiam do salão se sentindo melhores do que elas chegaram. Com certeza. Então eu vejo que a gente tem a graça, né, de poder participar de momentos especiais das pessoas, momentos únicos, formatura, 15 anos, batizado, casamento. Sim. E eu percebo que quando eu comecei, as minhas clientes, as primeiras clientes eram aquelas que estavam fazendo 15 anos, né? E teve muitas, assim. Eu acredito que por eu ser novo, eu atraí esse público, né? A identificação, né, do perfil ali. E eu fui fazendo parte da vida dessas pessoas, né? Elas se formaram, eu arrumei para formatura. Casaram, eu arrumei para o casamento. Engravidaram, eu arrumei para o batizado, para as fotos da gestação. Então, eu penso que essas relações que a gente constrói com o nosso trabalho, elas são lindas, são maravilhosas, né? Porque a gente faz parte de momentos que são muito especiais. E tem muitas vezes pessoas que acabam vindo para a gente buscando esse porto seguro, né? Quando eu comecei a trabalhar, comecei a estudar cabelo, eu queria muito transformar as pessoas. Eu admirava aquele quadro que tinha na Xuxa, né? Transformação. É isso que eu quero fazer. Pegar uma pessoa bem acabada, deixar ela uma princesa, deixar ela maravilhosa. Conforme eu fui estudando, fui aprendendo como funciona o nosso mercado, hoje eu vejo que está tudo indo muito para o mais natural, para a essência, para a personalização. Então, hoje eu vejo que transformar já não seria mais o que me move, e sim valorizar aquela beleza que já existe, né? Então tem muitas vezes pessoas que sentam na cadeira pedindo uma transformação, mas não é aquilo que elas querem. Elas querem se ver na sua melhor versão. Muitas vezes, para chegar na sua melhor versão, não precisa fazer uma super transformação. Fazer com que elas enxerguem os seus pontos fortes, né? Aí é o que eu tento utilizar hoje em dia. Fazer com que a pessoa perceba muito o que ela tem de ponto forte e valorizar isso. Aquilo que incomoda, deixa de lado. Sim. Né? Vamos prestar Valorizar. mais atenção para aquilo que tem poder, né? Aquilo que traz bem-estar. Tu mencionou lá do início da carreira, né, do Estúdio Mix. Para mim, o Estúdio Mix também me arrumei lá quando casei, né? E também, assim, era o salão mais, nossa, referência, assim, na região, enfim. E pelos platinados, né? Que naquela época era o que todo mundo buscava, aquele cabelo que fosse branco da cor dessa mesa. Então, era muito isso. Nós tínhamos uma tendência que comandava o mundo, né, da beleza, ali, dos cabelos, enfim, e todo mundo ia lá para fazer, ou que fosse em outros salões, porque aí todo mundo tentava fazer reproduzir a mesma coisa. E, graças a Deus, hoje a gente tem um mundo, né, como tu falaste, que a gente tem procurado nas clientes, né, mostrar aquilo que elas têm de mais bonito, e não essa coisa que a pessoa se olha e não se reconhece mais, né? Porque tem muito isso, às vezes a pessoa busca algo que, mas isso aqui é tendência, mas não, ela vai perder a identidade dela, né? Então a gente está vivendo um momento em que é muito bonito na nossa profissão, porque a gente talvez não consegue fazer aquela coisa artística, né, como a gente estava comentando antes, mas a gente consegue sim transformar a pessoa na melhor versão sem essa loucuragem que eu chamo, né? Loucuragem de ir lá e faz uma mudança radical, enfim. E está muito gostoso de trabalhar nesse momento da beleza, assim. Eu acho que vai por um longo tempo ainda, né?
Então, sobre metas e objetivos profissionais e pessoais, tu te programa a curto, a longo prazo ou não, ou tu deixa a vida aí acontecendo? Como que é o Wellington nesse quesito? Durante muito tempo eu deixei as coisas acontecerem porque eu me senti muito realizado desde que eu comecei a trabalhar no salão, né? Então, o que vier é lucro. Era mais ou menos isso, o que vinha era lucro, porque minha irmã e eu sempre tivemos uma comparação, né? Desde pequeno. Na época da escola, a gente pegava os boletins e dizia assim, eu tirei nota máxima nessa disciplina, tu tirou nessa. E a gente ficava sempre comparando, né? Minha irmã Qual a diferença de idade de vocês? 1 ano e meio. É pertinho. É pouca. Aí minha irmã, ela se encontrou muito no trabalho, na profissão, né, de professora. Ela é ótima. E ela começou a dar aula muito cedo. Eu lembro que ela começou mais ou menos com 14 anos, fazer estágio, 14, 15, por aí. E ela era contratada da prefeitura, contratada por estágio, e ela recebia um salário de R$230. No meu primeiro salário, eu recebi R$70 numa semana, né? Para estar fazendo uma coisa que eu amava fazer. Que tu faria até de graça. Que eu tinha me proposto a fazer de graça, na verdade. Quando eu fiz a entrevista, um dos proprietários disse, olha, a gente gostou muito do teu perfil, mas essa época do ano, perto de carnaval, tem pouco movimento, então não tem movimento suficiente para a gente pagar uma comissão de trabalho, né? Cheguei em casa, falei para minha mãe, ela disse, tu tá em casa sem fazer nada, então vai lá Aprende. e tu vai estar aprendendo. Quando eles precisarem te contratar, tu já vai ter habilidade, né? Então eu me propus a trabalhar de graça. Só que como eu era muito sedento por conhecimento, por aprender, eu comecei a fazer transformações lá na questão de organização do salão, né? Pegava os papéis de mecha, comecei a organizar tudo certinho, as gavetas, pente, para que ficasse tudo mais fácil para encontrar na hora de trabalhar, né? Aí o meu mentor, o Ismael, me chamou no final daquela primeira semana e disse assim, tá aqui, ó, esse dinheirinho para ti. É o que eu posso te pagar agora, né? Daí eu disse para ele, mas não, a gente combinou que tu não ia me pagar, eu não tenho nada para receber. Ele, não tem como eu não te pagar, sendo que tu tá trabalhando um monte, fazendo um monte de coisa. Daí eu fiz um cálculo na minha cabeça muito rápido, né? R$70 para uma semana de trabalho. Em um mês eu vou estar ganhando R$280. Tô ganhando mais que a minha irmã. Eu pensei, eu já tô na minha primeira semana de trabalho ganhando mais do que a minha irmã. E daí eu pensei assim, tô rico? Então, tudo que veio para mim nessa caminhada foi muito gratificante, né? Não fui de ter muitos desejos, assim. Mas o meu desejo maior sempre foi busca de conhecimento. Sempre foi busca de conhecimento. Tanto que quando eu comecei a participar dos eventos pela Vela, né, que eu fui chamado para fazer lançamentos de produtos e tudo isso através de parceria, né? Eu sempre dizia assim, pode me chamar para fazer o que for necessário, porque estando ali nos bastidores eu tô aprendendo, né? E quando a gente divide conhecimento, a gente aprende. Parece a gente se oferecendo agora. Eu disse, a gente não pode ir trabalhar lá nos bastidores, ficar bem quietinha lá atrás. A gente paga para fazer isso, não tem problema. Isso aí. Porque a gente aprende, né? Muito, nossa. E agora, um assunto meio polêmico, talvez. Mas a questão de competição e concorrência de outros salões, digamos assim, como que tu vê isso? Já passou por alguma situação? Ou sente assim que tem ainda muita concorrência? Eu não sei como que é ali na cidade de vocês. Aqui a gente sente bastante ainda, sabe? Não sei como é que fica para vocês isso. Eu tenho bem claro para mim que meu maior concorrente sou eu. Perfeito. E eu sempre penso assim que os meus resultados se dão à execução daquilo que é o meu ofício, né? Então eu sempre tenho como uma métrica demanda de trabalho que eu tenho, a procura que eu tenho, e se acontece alguma coisa eu fico pensando o que eu preciso melhorar. Eu de vez em quando dou uma observada como se apresenta o mercado para não ficar bitolado, né? Mas eu não me atenho à concorrência, não. Até às vezes acaba aparecendo comentários, né? Vocês viram que tal salão está fazendo tal estratégia? Eu fico pensando, uma coisa que eu carrego muito desde a época da escola. Eu sempre gostei muito de desenhar. E desenhar para mim era uma terapia, né? E eu percebia que, às vezes, minhas colegas acabavam replicando aquilo que eu estava desenhando. Sim. E daí eu aprendi uma vez que o plágio é a mais sincera forma de admiração. Então, quando eu percebo que a concorrência, os meus colegas, meus parceiros, estão fazendo algo parecido com aquilo que eu estou fazendo, eu fico feliz, eu me sinto lisonjeado. E eu penso, eu preciso desenvolver alguma coisa nova.
E eu me cobro Isso muito. motiva também, né? A gente tá sempre pensando, agora o que eu vou fazer? E eu acho que é aquilo assim, alguém fez igual, agora bora pro próximo nível, né? Tipo, vamos Isso inventar aí. outra coisa, porque não dá pra ficar parado também. E sabe que eu acredito muito que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né? Com certeza. E eu percebo que quanto mais a gente se ajuda, mais a gente cresce. Então eu não vou querer sabotar um colega meu, não vou querer passar uma perna. Normalmente acontece de eu postar uma fórmula ou um cabelo no Instagram e tem colegas de profissão que perguntam, né? O que tu fez? Eu passo todas as fórmulas. Sim. E digo, se quiser, eu te explico pessoalmente, porque eu acredito que eu dividindo meu conhecimento vou fortalecer a minha categoria profissional. Quanto melhor a gente tiver, maior vai ser o nível que a gente vai se encontrar e todo mundo vai ganhar com isso. Com certeza. Então, é assim que eu penso. Não acontece, sim, de a nossa concorrência, né? Os outros estabelecimentos criarem estratégias, muitas vezes buscando algo que é da gente, mas eu confio muito naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu estou me propondo a fazer e percebendo que aquilo que eu plantar eu vou colher. Então, se eu plantar o bem, eu vou colher o bem e vice-versa, né? Acho que vai bem. E eu acho que é bem isso. Tudo, hoje em dia, tudo inspira e, né, nós somos inspirados, a gente inspira. Então, tem muito essa troca, né? Aqui a gente também busca assim ter uma identidade, né, que é nossa e que a gente tenta ir sempre naquela linha, né, dessa identidade, mas enfim, é bem isso, a lei do plantio e da colheita, né? Então É isso aí. sucesso Acho para que todos, com né? certeza. E eu acho que é um pouco também do que a gente está tentando proporcionar aqui com o podcast e tudo mais. Eu falo que é talvez quebrar umas barreiras, assim, né? De aproximar um pouco mais. Vamos ser todo mundo, né? Somos colegas de profissão, ao meu Isso ponto aí. de vista, né? Eu acho que eu também não lido muito como concorrência e tudo mais. Então, acho que pra gente também se juntar mais e, como tu mesmo falou, vamos chegar mais longe, todo mundo, né? Isso. Recentemente eu vi um podcast que o Marco Antônio de Biagi deu e, nossa, ele tem uma história de vida linda, né? E ele diz assim, o universo é abundante, tem espaço para todo mundo, tem riqueza para todo mundo. E quanto mais a gente divide as riquezas que a gente carrega, mais rico vai ficar o universo, né? Então é uma energia que a gente está emanando para o universo. E é isso que eu penso. Fez muito sentido para mim ouvir ele falar isso, né? A gente sabe que as mulheres, muitas vezes, elas gostam de circular, né? Uma vez ela está no nosso salão, outra vez ela está no salão do vizinho. E tá tudo certo, porque eu acho que é busca de experiência, né? E eu percebo que tem espaço para todo mundo. Tem cabelo para todo mundo. Tem festa para infinitas possibilidades, né? Então, acredito que a gente se focando na gente, a gente ser a nossa melhor versão, a gente acaba ganhando, né? Não ficar percebendo o que o colega do lado tá fazendo. Isso aí. Ótimo. E Wellington, como que tá sendo agora para ti fazer parte da SATI, então? Como foi isso, assim? Tá sendo incrível, como a gente imagina? Agregou muita... tem muita demanda, tá dando conta, porque eu acho que acrescenta bastante responsabilidade, assim, né? No dia a dia. Está sendo a realização de um sonho, concretização de um projeto de carreira, né? Como eu comentei, eu amo estudar, amo adquirir conhecimento e eu me dediquei nos últimos anos para trilhar uma carreira dentro da Vela Company, né? Fui estudar o Expertine para ter primeira formação base para se desenvolver e eu percebo que eu não sou muito paciente, né? Eu quero tudo para ontem. E a pandemia me ensinou que a gente precisa ter paciência para as coisas acontecerem na hora certa, né? A entrega do meu prêmio do Trend Vision Award iria acontecer em 2020 e eu iria representar o Brasil no Campeonato Mundial, né? Foi um marco na minha carreira quando o diretor de educação veio e disse assim, vocês vão representar o Brasil no Campeonato Mundial, então se preparem, vão estudar inglês porque a competição vai ser em inglês. E eu fiquei ali 2 meses vivendo aquilo, né? Porque a viagem, o concurso foi em dezembro e a viagem para o Mundial seria em fevereiro, uma semana depois do Carnaval. Então, fiquei estudando muito, contratei cursos dos Estados Unidos para aprender muito vocabulário em inglês para que eu pudesse defender a minha tese na apresentação no Mundial, né? E fiquei estudando muito ali. Na quarta-feira de cinzas,
o diretor entra em contato dizendo que a pandemia estava acontecendo e que o evento estaria sendo adiado. Aí eu pensei assim, né? Não. Nunca é a minha vez. Quando chega a minha Como vez... assim, né? Pensei, quando chega a minha vez, uma pandemia mundial. Mas eu pensei assim, daí fiquei um pouco revoltado, né? Pensei, por quê? O que que eu fiz para merecer isso? Mas eu pensei, se acalma que tudo acontece na hora certa, tudo vai acontecer na hora que for para acontecer. 2021 ainda teve pandemia e a Vela disse, é um evento mundial onde a gente não vai poder misturar as pessoas enquanto tiver essa pandemia. Então, em 2022, a gente tentou marcar a viagem 3 vezes, não fechou a data com os outros profissionais que queriam viajar, mas eu só pensei assim, eu acredito que o universo está preparando o melhor para mim. E aí, no início do ano, teve um lançamento da nova coloração da Vela, né? E eu fui participar desse evento. E quando eu estava em São Paulo, super motivado, vendo aquela energia ali no evento, né? Insatisfeito, pensando, minha hora nunca chega. Por quê, né? Nem esse curso, esse prêmio que eu ganhei da Vela, meu desenvolvimento de carreira dentro da marca. Arrasando no inglês. Foi um ponto positivo que me ajudou a voltar a estudar inglês para me sentir seguro para a comunicação, né? E daí eu recebi uma proposta de uma empresa, né? Uma marca, que é uma parceira nossa também lá no salão, me fazendo uma proposta para estreitar relacionamento com um título dentro da marca, né? E eu fiquei muito feliz, fiquei mexido, fiquei pensando, nossa, será que não é propósito divino, querendo que eu caminhe para outro lado? Daí O que eu não estou enxergando? Mas eu pensei assim, uma coisa que o meu psicólogo sempre fala, né? O que te faz feliz? O que te deixa feliz, né? E eu pensei assim, tentei me conectar. O que me deixaria feliz? É o título ou as possibilidades? Eu pensei, estou numa marca que eu amo, que eu admiro. A questão de tecnologia, de filosofia, propósito da marca, né? Excelência. Eles buscam ali. Eu estava vendo o lançamento de uma marca que estava muito voltada para aquilo que eu acredito, né? Um produto voltado para a naturalidade, cuidar da saúde, do bem-estar, o conforto das nossas clientes, né? E eu pensei assim, eu vou executar, desenvolver a minha paciência. Eu pensei, o que me faz feliz é isso, eu acreditar que eu vou me desenvolver dentro dessa marca que para mim é uma referência. E eu agradeci aquele convite e disse, emanei para o universo naquele momento. Eu disse assim, eu estou quase recebendo o título de artista, mas eu nem sabia de nada, né? Sim. Mas eu disse assim, eu estou quase recebendo meu título de artista dentro da Vela Company. E então eu gostaria de agradecer imensamente, muito obrigado pela oportunidade, mas nesse momento eu não posso aceitar porque eu já fiquei tantos anos, né, dentro dessa empresa, eu não vou desistir agora. Era só um teste para ver se realmente... E tu sabe que deu menos de um mês, eu fui chamado para uma reunião. Só passou no teste? Chamaram para uma reunião, daí eu falei para o Michael, meu sócio, né? Eu disse para ele, olha, chamaram a gente para uma reunião e eu acho que vem coisa boa aí, né? Daí o Michael disse, não vamos criar expectativa, porque a gente já teve tanta expectativa, né? Pra gente não se frustrar. Eu disse, expectativas já foram criadas. Eu já imaginava. Já estão prontas. E nessa a reunião, né, eu fui convidado para me tornar artista da Sebastian, que é uma linha premium dentro da Vela, né? Uma linha de luxo dentro da Vela, e a maneira que eles apresentaram como foi feita a seleção, o processo de seleção, eu percebi que não é simplesmente olhar para a pessoa e dizer, não, tu vai ser o próximo. Tem todo um processo seletivo de capacitação, qualificação, postura, né? E não é só a questão técnica que eles avaliam. Então, eu me senti lisonjeado com essa possibilidade de me desenvolver mais. E depois disso, veio muito mais motivação e acreditar que as coisas acontecem na hora certa, né? Aí recebi o convite, foi anunciado, no mês seguinte eu viajei para receber o meu prêmio, fiz um curso numa academia que tem tudo a ver com a proposta da marca. Então, no salão, acabo que eu não executo muito, né, esse tipo de técnica, mas para a marca que eu estou representando agora como artista, sim, é muito vanguardista, inspirador, né, e a gente precisa pensar um pouco fora da caixinha. Então, cada corte que a professora apresentava, eu pensava, nossa, tem muitos cabelos incríveis que eu posso criar para uma coleção mais inspiracional com essa técnica. E desenvolver a minha técnica para o resultado que eu entrego para as clientes é maravilhoso também, porque a gente sempre consegue, né? A demanda de trabalho é grande, graças a Deus.
E o meu desafio hoje em dia é dar conta de todos os compromissos, né? Eu ouvi vocês falando que vocês têm esse projeto que vão fazer de uma maneira gratuita para as pessoas, né? Eu fico pensando como que elas vão ter tempo para fazer, quando que elas vão ter tempo de fazer. Segundo algumas pessoas me disseram assim, tu não tem coisa que chega. Os 2 filhos, porque, né? Marido, casa, enfim, o salão. Eu não tenho, lá no salão, eu não tenho muitas pessoas que me ajudam na parte administrativa. Eu meio que faço um pouco de cada coisa, assim, mais ou menos, né? Porque vai fazendo aquilo que é prioridade, enfim. E aí a gente arruma mais coisa para fazer. Mas é muito isso, de chegar um momento da vida em que tu te questiona, tá, mas e agora? Né? Eu vou continuar fazendo isso, porque eu acho que também a gente que é assim inquieto, a gente está em busca sempre por evolução, né? Tu está sempre buscando. E o projeto ele surgiu por isso, assim, pela nossa dificuldade e também por a gente ser, né, inquietas. De querer, né, fazer algo também pelo próximo. Então, vamos ver como é que vai ser o tempo, né? Tem que se organizar bem direitinho, a gente deixa de fazer umas 10 coisas e consegue. Enfim. Exatamente. Uma loucura. Deixa eu, agora é a minha vez de fugir um pouquinho aqui, aproveitando que tu citou a viagem. A gente conversou um pouquinho antes do início do episódio, mas conta pra gente, então. Essa viagem, ela foi um prêmio do Trend Vision? Uhum. E aí, como é que foi lá? O que tu mais gostou? Como é que foi a experiência? E conta um pouquinho pra gente, então. Então, a viagem, a Vela tinha um tempo que esse concurso, não só a Vela, mas as outras marcas também davam prêmio em dinheiro, né? Uhum. E a Vela, de uma média de uns 10 anos, mais ou menos, até acredito que mais, eles começaram a ter como slogan de desenvolvimento de carreira para os profissionais, né? Uhum. Então, eles são uma marca que é voltada para desenvolvimento profissional, fortalecer os resultados dos profissionais mesmos. E então a premiação se tornou um prêmio de desenvolvimento de carreira. É uma viagem, né, custeada por eles, passagem, hospedagem, um curso numa das academias renomadas. E para mim essa academia foi incrível porque eu já tinha feito curso com base na técnica, mas não tinha feito um curso numa academia específica, né? E era um sonho para minha carreira. Eu pensava assim, lá quando eu estava começando, eu pensava assim, eu quero ter um currículo internacional, quero viajar para fora do país, fazer um curso numa academia fora, né? E ter ganho esse prêmio foi a concretização desse sonho, né? Fazer esse curso ainda através do reconhecimento da minha dedicação, do meu empenho. Foi maravilhoso. Nunca tinha viajado para a Espanha, era um dos lugares que eu iria conhecer. Tinha em 2020 uma viagem marcada para a Europa e a Espanha estaria na minha programação, mas a viagem acabou não acontecendo por causa da pandemia, né? E então realizei dois sonhos: fazer o curso dessa academia, que é a Academia de Longueiras, e conhecer a Espanha. Foi maravilhoso, assim, quando eu estava sentado ali vendo a professora. Primeiro que quando eu entrei na sala e eu vi a minha professora, eu pensei, nossa, que incrível, como Deus é perfeito, olha essa mulher, muito inspiradora, um corte maravilhoso, assim, nada convencional, a cor do cabelo, a maneira que ela se comunicava, e conforme ela foi apresentando a filosofia da marca, como se apresentam as tendências de mercado hoje em dia, para que lado está voltada a nossa profissão. Hoje em dia eu fiquei pensando, está tudo conectado, está tudo perfeito. Então ali foi para eu ter certeza que as fichas que eu investi na minha vida, na minha carreira, elas estão certas, né? Mas eu preciso desenvolver ainda a paciência para esperar as coisas acontecerem na hora certa, né? Meu prêmio foi entregue 3 anos depois do que iria acontecer, mas foi incrível. Depois do nosso curso, no dia seguinte a gente tirou o dia para, né, agora vamos comemorar, né, que a gente fez o curso. E a gente estava na praia e deu acaso de, naquele dia da praia, estando na praia, eles estavam comemorando na Espanha o dia de São João, que é o dia da chegada do verão europeu, né? Sim. E nesse dia eles comemoram como se fosse um Réveillon nosso. Que legal. Fogos de artifício, bebida, brinde. E daí a praia começou a encher de gente, aquele ritmo de festa, tipo o nosso Réveillon aqui, né? Uma energia incrível. E daí eu tava com a minha parceira, né, que venceu o concurso comigo, a Joneide, e eu disse pra ela, olha, Deus capricha, hein? Uhum. A gente esperou e chegou o nosso momento de tá recebendo nosso prêmio até com fogos de artifício. Então foi muito incrível. Que legal. E agora, voltando um pouquinho para a questão pessoal / profissional. Consegue separar, a gente acabou de falar agora aqui que não tem muito tempo para tudo, mas vai fazendo tudo ao mesmo tempo.
Como que é pra ti, assim? Tu consegue separar um pouquinho, o meu momento pessoal agora, vou sair, vou curtir, vou aproveitar, férias, enfim, e profissional, ou tu não tem muita separação, assim? Esse é o maior exercício que eu tento fazer. Separar a vida pessoal da vida profissional. Mas como eu amo muito meu trabalho, qualquer coisa que eu estou fazendo para relaxar, eu já estou pensando em cabelo. Eu vou assistir um filme e eu não presto atenção no enredo, eu presto atenção na caracterização, como é que tá aquela maquiagem, como é que tá aquele cabelo. Eu tô estressado, tô ansioso, eu penso, vou colocar uma música. Aí música me relaxa, né? Mas depende do meu nível de ansiedade, eu preciso estudar. Eu vou procurar técnicas novas, vou concluir algum curso que eu estou fazendo. Então, eu tento separar um pouco de minha vida pessoal, vou relaxar, vou desestressar, né? Mas quando eu vejo, já estou pensando em cabelo. Eu amo o meu trabalho, amo o meu ofício. Então, isso... eu estou tentando encontrar o equilíbrio, né? Sim. Mas se consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E tá dando tudo certo, e né? tá feliz assim, tá ótimo, né? O problema, eu acho que é quando a gente acaba... aquilo acaba ficando pesado, né? Sim. E tu tenta relaxar, mas tu não consegue separar e aí pesa para um lado, pesa para o outro, tu sente que tu não está fazendo nada direito, enfim. Então, mas eu acho que quando a gente está com uma coisa redondinha e que é prazeroso, tá tudo bem. Uma coisa que eu percebi é que a minha jornada de trabalho era longa, né? E era bem longa, ficava tipo até 10 horas, meia-noite. E aí eu percebi que não tinha tempo para viver, né? A gente até acaba ganhando bem, trabalhando bastante, mas não acaba tendo tempo para usufruir disso. Aí vem as compensações, né? Do objetivo. Né? E eu queria compensar comprando muitas coisas que eu não precisava, fazendo muita festa que não precisava, ficava muito cansado. E a pandemia me fez repensar a respeito disso, né? Que eu precisei fechar o salão por praticamente 1 ano. No primeiro ano. No segundo ano foi uma média de 20 dias e eu sobrevivi com isso. Então, ali no segundo ano, eu percebi que eu poderia, sim, diminuir a minha rotina. O medo que a gente tem é que a gente se apega, né, aos nossos clientes. A gente pensa que, vou abrir mão disso, vou perder uma parcela da minha clientela. E as pessoas que gostam do nosso trabalho, que se identificam com o nosso trabalho, elas acabam se adaptando, né? E foi o que aconteceu. Então, hoje eu percebo que eu tenho uma rotina de trabalho que enquanto eu estou no trabalho é bastante, mas eu consegui diminuir a minha jornada de trabalho. Isso é muito bom, porque eu tenho tempo para... Qualidade, né? Cuidar de mim também, né? Sim. É super importante, né? Porque a gente está tão acostumado a cuidar de todo mundo. É. E aí vai se deixando. Isso aí. E, Wellington, tu imaginava ser empreendedor, assim, quando tu iniciou? Ou, assim como eu também caí de paraquedas na situação? Como foi? Como aconteceu? Foi mais ou menos isso. Eu sou um eterno insatisfeito, né? Então, eu comecei trabalhando como assistente, trabalhei 1 ano de assistente, chegou um momento que eu pensei, eu quero ter a minha agenda. E eu admiro muito o profissional que foi meu mentor, né? E eu admirava muito ele quando eu comecei, que ele era um profissional agenda cheia, né? E as pessoas esperavam para fazer o cabelo com ele. Pensavam, um dia eu quero ser assim. Quero ter uma agenda cheia de clientes. Quero que as pessoas não se importem de esperar para fazer o cabelo comigo. E fui lá, trabalhei, batalhei, consegui conquistar. Chegou um momento que eu não tinha mais para onde crescer dentro da empresa que eu trabalhava, né? Tinha 5 assistentes e a gente trabalhava com a agenda cheia o tempo inteiro. E eu comecei a perceber que ali não tinha muita coisa mais para eu fazer. Ou aumentava o preço, que vocês sabem que o mercado aqui regional não chega um momento que ele limita a gente, né? Sim. E eu nunca coloquei na minha profissão como objetivo preço, né? O quanto eu ganho, o quanto eu faturo. Mas eu sempre coloquei como objetivo o crescimento, possibilidade de me desenvolver, de evoluir, ver uma diferença de um ano para o outro de onde eu estava e onde eu consegui chegar. E eu observava que no salão os meus colegas eles tinham uma postura que era um pouco mais acomodada, né? E eu não tinha como chegar, eu não me sentia no direito de chegar e dizer, olha, para te conseguir resultados extraordinários, tu precisa sair da tua zona de conforto, tu precisa estudar. Até numa troca, assim, a gente pincelava, né? Mas eu pensei assim, se eu tiver o meu negócio, sim, as pessoas que estiverem trabalhando comigo, eu posso colocar para elas como propósito do meu negócio é esse desenvolvimento. Inovação, tecnologia. Foi onde eu comecei a acreditar que se eu tivesse a minha própria marca, a minha própria empresa, eu poderia trabalhar dessa maneira, né? Aí eu comecei a pensar assim. Eu lembro que, tipo, 1 mês antes de eu abrir meu salão,
Teve uma cliente que perguntou, tu não tem vontade de abrir teu salão? Olha, tu tá com a tua agenda cheia, clientes sentados ali naquela cadeira, tu não tem vontade de ter teu salão? Eu falei a mesma coisa que tu, né? Eu disse, eu não entendo, eu não entendo de administrativo, mal administro as minhas próprias contas, como é que eu vou ter uma empresa? Né? Não tem como. Foi onde eu comecei a perceber a oportunidade de juntar forças com o meu sócio, né, que ele estudava economia naquela época e ele era um ótimo gestor. E foi onde eu fiz o convite para ele. Aí eu falei com Deus, disse, olha, se for para ser, que ele aceite esse convite. E eu convidei ele, não aceitou. Ele disse assim, não, eles vão achar que a gente está querendo sabotar eles. Tanto... Querido. Ele disse, vão achar que a gente está querendo sabotar eles ou prejudicá-los, né? Não, eu não quero isso. Minha mãe já tinha salão, não quero ter salão. Já trabalhei em 2 salões, não é isso que eu quero para mim. E daí eu pensei, vou me conformar, né? Mas eu chegava ali no salão... Deus deu a resposta, eu pedi. E daí eu via aquela minha rotina ali... Um cabelo atrás do outro, das 9, 8 horas da manhã até quase meia-noite, uma cliente atrás da outra. E eu pensei, não posso me acomodar. Eu vou fazer mais uma tentativa com ele. Eu disse para ele assim, né? Tu trabalhou realmente em 2 salões, mas tu foi funcionário. E agora tu tem a oportunidade de escrever a tua história, com base naquilo que tu acredita. E então a gente pode... traçar essa história juntos, né? Eu sozinho não vou conseguir fazer, eu quero muito fazer, mas eu sei que eu sou bom na execução, desenvolvimento de pessoas, mas no administrativo não tem como. E daí foi onde ele aceitou. E daí eu comecei a sonhar, né? Mas a ideia era ir estruturando como aconteceria o salão, pesquisar a sala. E daí acabou que a gente estava olhando uma sala para alugar, uma colega de trabalho passou lá, viu, falou pro dono do salão que eu trabalhava, ele me chamou para uma conversa. E aí, queria saber como é que tu está se sentindo com relação ao salão. O que tu tem de expectativas, né, para o futuro? Eu disse, pois é, eu não pretendo mais ficar aqui. Ai. Aí eu pensei, né, eu preciso ser sincero com ele. Sim. Uma história de 10 anos trabalhando junto, eu não posso jogar no lixo, né? Eu disse, olha, não é nada contra ti, mas é que eu acredito que a minha história aqui já deu o que tinha que dar e eu quero alçar novos voos. E daí parei de trabalhar lá em 1 mês, eu abri o salão com recursos super limitados, né? Fizemos o que poderíamos fazer naquele momento, mas o sonho de fazer bem feito e fazer com excelência sempre teve presente, né? Sim. E conforme a gente abriu o salão, deu muito certo, muito trabalho, conseguimos fazer com que o salão crescesse. Em 1 ano a gente dobrou o tamanho, sala, né? Alugamos a sala do lado, dobramos a equipe. E acredito que isso, né? As pessoas que olham de fora dizem, tem sorte, né? Não. Tem sorte, deu certo o negócio, mas não é muito empenho, muito esforço, abdicar de muitas coisas, né? Pra gente se dedicar. E aquela paciência que a gente não tem, mas que a gente tem que ter, né? De respeitar o processo, né? Respeitar Exatamente. O tempo das coisas e fazer de uma forma que seja planejada, assim, né? A gente cai de paraquedas, mas tem um planejamento por trás, que a gente sabe que não é assim, vai lá e só faz, depois a gente vê o que dá. Não, né? A gente pensa assim em fazer algo que realmente vá durar, né? E vai ser responsável também com as pessoas que vão nos acompanhar. Eu sempre penso muito nisso, assim, porque eu tenho responsabilidade com uma equipe, né? A gente pensa muito neles, tudo. Eu sempre falo que o meu propósito hoje, eu acho que de profissional e de vida, é tudo que eu vou fazer pensando em evoluir, eu quero levar todo mundo junto. Aonde eu posso encaixar essa pessoa, onde eu posso encaixar essa, o que eu faço com essa, porque a gente, né, fica ali vendo que a coisa vai ser legal, vai acontecer, e aí tu não quer deixar ninguém para trás. Né? Eu acho que é muito isso. E também por isso que eu acho que Deus ajuda tanto, né, a gente, porque é a lei da colheita. Isso aí. Eu vejo que é uma família, né, que a gente vai consolidando as pessoas que trabalham conosco, né? E ver brilhando as pessoas que estão conosco é muito gratificante, né? Sim. É uma vitória para a gente. Perceber o desenvolvimento dessas pessoas. A gente fica vibrando, né? ficou lindo aquilo ali, aquele trabalho, né? Legal. E como empreendedor, assim, nessa tua trajetória agora, qual que é a maior dificuldade que tu já enfrentou? Em questão de equipe, enfim, o que tu acha, assim, que foi a coisa mais difícil que já passou? Gestão de pessoas e trabalhar minha autoestima. Porque eu sempre pensava que quando alguém não comprava uma ideia
que a gente trazia para o salão, pensava que as pessoas não gostavam de mim. E que elas não estavam aceitando aquela ideia porque elas eram contra mim, né? Eu ficava pensando, mas o que eu fiz? Eu tento ajudar essa pessoa e ela não gosta de mim. E eu fui entendendo que cada pessoa tem a sua história e cada pessoa tem aquilo que faz sentido para ela. Então eu comecei a desconstruir essa ideia que eu carregava comigo, né, de que não se diz respeito a mim, né? É sim a pessoa. E essa geração agora, como vocês comentaram, eles são muito impacientes, né? Se a gente Mais se que a sente gente. impaciente, a gente é da época que a gente precisava para assistir Ralar o pra nosso conseguir, né? e quando a gente era criança, o desenho que a gente gostava de assistir, a gente precisava esperar aquela hora certa, aquele canal certo para assistir durante Comercial. Meu filho tá assistindo intervalo. Carrossel e ele assiste 10 episódios no mesmo dia. E eu digo pra ele, mãe, a mãe lembra desse episódio. E tu olhava assim bastante. Eu disse, não, a mãe tinha que olhar um por dia. E hoje eles querem passar o comercial, eles querem passar... E eles são muito... Nada satisfaz mais. Exatamente, na carreira é a mesma coisa. Então eu tento dividir a minha história com eles, né? De que eu comecei muito jovem, porque as pessoas olham, elas pensam. Teve uma pessoa que disse assim, quando eu fui vibrar com a minha conquista, né? Quando eu recebi o título de artista da Sebastian, eu disse, eu estou me sentindo realizado, porque foram praticamente 20 anos dedicando a minha vida para isso. Né? Mas eu não tinha falado dessa maneira. A pessoa disse, nossa, que legal, né? Tão cedo na tua carreira. Eu disse, Como assim? eu me considero novo, né? Eu tenho 35 anos, mas eu comecei muito cedo, né? Comecei com 16 a estudar cabelo. Eu disse, tão cedo, foram quase 20 anos me dedicando para ter esse reconhecimento, ter essa oportunidade, né? E eu percebo que essa geração não, eles já querem começar ganhando fortunas, eles já querem começar com reconhecimento, com uma agenda cheia. E a gente sabe que para a gente consolidar aquilo que a gente já conquistou é um desafio diário, né? E tem muitas vezes que a gente não está motivado, que a gente não está animado, a gente não tem vontade nem de pentear o nosso cabelo, mas a gente precisa respirar fundo e vestir esse personagem, né? Que é aquele que a gente entrega no salão, né? De super animado, super motivado, técnico e batalhar por isso. E muitas vezes eu percebo que as pessoas que estão conosco, principalmente as que chegaram agora, elas não têm muito disso, né? Então um dos maiores desafios que eu vejo é esse: inspirar as pessoas para que elas se sintam motivadas, para que elas acreditem que o investimento delas nessa jornada vai valer a pena. Uma hora vai valer a pena, mas não é fácil. Eu digo que não é fácil. Acontece né? contigo lá também, agora eu vou fugir do roteiro de novo. De, às vezes, tu chegar... Bom, tu falou um pouco disso. Chegar com aquela ideia, uou, assim, super empolgada, e as pessoas ficarem te olhando assim. Sim. Meu Deus. Não, e é engraçado porque a gente é muito de as duas assim, ai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não sei o quê. E daí a gente, tá, vamos. Daí chega pra apresentar pras pessoas, né? Ai, pessoal, a gente pensou em fazer isso, vamos fazer aquilo, e agora a gente vai iniciar com live, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Bem empolgadas, assim, falando as duas ao mesmo tempo, bem loucas. E aí as pessoas ficam assim, olhando pra gente. Daí eu me pergunto, será que não estão acompanhando o nosso raciocínio, que está muito rápido? Será que a gente tá muito louca? Será que a gente ama tanto o que a gente faz e essas pessoas não amam tanto o que elas fazem? Mas, enfim, às vezes a gente eu não chego a me sentir assim, de, ai, não gosto de mim, mas eu fico, poxa, eu achei que ia ser tão legal essa ideia. Sim. Será que eu não consegui explicar direito ou não é tão legal, né? Sabe que o que eu percebo é que a questão de moda na área da beleza, ela muda sutilmente, né, rapidamente e de uma maneira gritante em pouco tempo, né? Então, quando eu apresento uma tendência nova, muitas vezes não só a tendência de cabelo, de maquiagem, mas enfim, de toda a nossa área da beleza, né? do mercado da beleza, às vezes as pessoas não compram a ideia. Mas eu fico pensando o que faz sentido para mim, né? E tem muitas pessoas que não têm esse mesmo desejo pelo novo, acabam não assimilando como a gente assimila e acreditando também nessas possibilidades, né? Então, hoje, o que eu tento fazer comigo mesmo, né, de exercitar se eu acredito, se eu confio, eu vou batalhar por isso. E a partir do momento que as pessoas começam a ver, elas vão percebendo que é realmente isso. E tem muitas pessoas que precisam ver para crer, né? Sim. E a gente já imagina, idealiza e já acredita. Então eu tento confiar nisso, que se eu idealizei e acredito que é possível concretizar, conforme for executando, as pessoas vão assimilando. É que eu acho que também tem uma diferença daquele perfil que consegue imaginar, né, enxergar e tá ali na tua frente, e as pessoas que
poxa, se tu vai tentar explicar que aqui a TV vai ficar aqui nesse canto, tem gente que não consegue imaginar isso. Então, acho que, às vezes, é muito uma questão de perfil também, né? E a gente já fica lá na frente, assim, como se todo mundo estivesse enxergando da mesma forma. E eu acho que até uma questão de, sei lá, uma criatividade mais aflorada, alguma coisa assim, né? De estar com a mente sempre caminhando e né, pensando. E às vezes tem pessoas que são um pouco mais acomodadas, que são um pouco mais slow, assim, de, ai, não, mas tá tudo certo aqui, pra que inventar outra coisa, né? Então, estamos se aproximando do fim. Está muito bom esse papo, né? A tarde toda aqui conversando, né? A gente quer te pedir, então, uma dica para quem está começando agora na área da beleza, assim. Seja aquele jovem ou uma pessoa que, de repente, já é mais madura, mas também pensou em iniciar porque descobriu que não, vou tentar essa profissão. Se eu pudesse dar uma dica, é para que as pessoas acreditem nos seus sonhos, que eles são possíveis. Nada é impossível nessa vida, né? Com muito esforço, muito empenho, tudo é possível realizar, e acredito que, se quiser ser um bom profissional, vai precisar se desafiar a estar sempre estudando, sempre pesquisando, porque o futuro é isso, né? O futuro é a gente consolidar cada vez mais conhecimento, autoconhecimento sobretudo, porque se a gente quer cuidar do outro, a gente precisa saber cuidar da gente e não se acomodar. Acredito que é isso, não se acomodar. Beleza, então foi um prazer, né? Me inspirou Prazer muito, foi hein? meu. Hoje eu já vou sair comprando vários cursos. Vou estudar. Ai, foi muito legal o nosso bate-papo, né? Muito inspirador. Acredito que as pessoas também aí tenham se inspirado. E muito obrigada, né, por ter entrado nessa com a gente, ter topado, vir aqui conversar, contar um pouquinho da tua história. Com certeza foi inspirador demais. Eu que agradeço pelo convite, pelo carinho, pela oportunidade de dividir um pouco da minha história, né, da minha trajetória. Espero poder estar inspirando pessoas, né, a buscarem se desenvolver, crescer, né, profissionalmente. Com certeza. Obrigadão, então. Aquela agora, deixa o like, deixa comentário, segue no Insta, se inscreve no canal. E até a próxima. Bora escovar a próxima ideia com a gente. Um beijo, tchau, tchau.